Alô galera do canal F1 All Numbers, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico. O brasileiro campeão sem ter o melhor carro. Hoje vamos falar sobre um problema polêmico aqui no canal. Nós temos muitas variações e polarizações de opiniões sobre quem é o melhor piloto brasileiro. E nós vamos então perceber que há um único brasileiro campeão sem ter o melhor carro. Vamos refletir sobre isso no canal hoje? Sempre tem aquelas questões de polarização entre torcedores de Senna e torcedores de Piquet. Os torcedores de Piquet, eles alegam que os títulos de Piquet foram diferenciados, têm mais valor porque eles foram conquistados sem ter o melhor carro. Então vamos começar então falando de todos os pilotos brasileiros para não deixar ninguém de fora. Mas antes disso, nós precisamos definir o que é o melhor carro. Para isso, nós temos que estabelecer critérios objetivos. Não tem como dizer o que é melhor carro baseado no achismo. E para a gente fazer isso, nós temos que considerar o título de construtores, porque foi a equipe que teve mais pontos no campeonato, para definir quem é então o melhor carro da temporada. Pode haver então diferença de desempenho, que são aqueles casos em que o primeiro piloto fez muito mais pontos que o segundo. Ok, mas isso acontece em todas as equipes, então as coisas se equilibram. Beleza? Então vamos começar com o Emerson Fittipaldi. Em 1972, Emerson foi campeão com a Lotus. Ela foi campeã com grande vantagem sobre o segundo colocado. E ali deu uma situação bem interessante. Todos os pontos que Emerson fez, que foram 61, foram todos os pontos da equipe. Portanto, a Lotus estava sobrando. Então já não dá para colocar isso no nosso critério. A McLaren em 74 também foi campeã com Emerson Fittipaldi. O segundo piloto foi Denny Hulme. Ele teve boa contribuição na tabela de construtores também. E então isso deu o título à McLaren. Então nós devemos tirar Emerson dessa lista porque ele foi campeão, mas sempre teve o melhor carro. E depois nós temos então a trajetória de Piquet. Piquet foi campeão em 1981 pela Brabham e fez 50 pontos. Hector Rebaque, o segundo piloto, fez 11 pontos. Então a contribuição de Nelson Piquet foi muito maior. Mas isso não foi suficiente para então fazer a Brabham campeã daquele ano de construtores. Ok? Embora o Hector Rebaque e Piquet estivessem na Brabham, é evidente que então o desempenho de Piquet era muito maior do que o seu segundo piloto. A Brabham foi a segunda colocada e a Williams foi a campeã com 34 pontos de vantagem sobre a Brabham. E depois, então, nós podemos concluir algumas coisas sobre o de 81. Ou o segundo piloto era muito ruim, ou a Williams era muito superior. Uma das duas situações dá para se concluir. Se a pontuação de construtores for considerada, conforme nós falamos no começo, o título, sem o melhor carro, está garantido então para Nelson Piquet em 81. Mas, se a gente for considerar o fraco desempenho do segundo piloto, então fica uma situação indefinida para definir quem era que tinha o melhor carro. Piquet em 1983, ele estava correndo com Riccardo Patrese. Piquet fez 50 pontos e Riccardo Patrese teve 11 abandonos, então ela não contribuiu muito, vamos dizer, com o resultado da equipe. Só que a Brabham terminou em terceira colocação, atrás da Ferrari e da Renault. A Ferrari tinha René Arnoux e Patrick Tambay, e a Renault tinha Alain Prost e Ed Sheeran. Aí nós vemos que, para complementar e reforçar o que nós estamos falando, na última prova na África do Sul, os três tinham chance de título, Piquet, Prost e Arnoux. Prost e Arnoux eles quebraram, tiveram problemas mecânicos e Piquet então conseguiu os pontos necessários para ser campeão. Até inclusive ele deixou que Patrese o superasse e ganhar a corrida. Aí então nós podemos concluir que, pelo fato de a Brabham ter chegado na terceira posição e ter 11 quebras mecânicas, são boa evidência de que ele não tinha o melhor carro em 83. Piquet em 1987, não dá nem para discutir muito, porque a Williams foi campeã com ampla vantagem naquela dupla Piquet e Nigel Mansell. E depois nós vemos então a trajetória de Ayrton Senna. Ayrton Senna correu em 1988, 90 e 91, foram os seus três títulos. Em 1988, a McLaren foi campeã com ampla vantagem, ganharam 15 corridas das 16 que tinham. Então, também está fora do critério aí de não ser o melhor carro.
Senna em 1990 também, né, foi superior às outras equipes, não foi tanto quanto em 1988, mas foi superior às demais equipes. Senna em 1991 tinha um pouquinho de diferença em relação aos outros anos. A evolução da Williams em 1991 foi grande, né, e eles chegaram em alguns momentos a estar ali bem próximo um do outro na pontuação de Williams e McLaren. Porém, Nigel Mansell teve alguns deslizes, como foi no GP do Japão, né, daquele ano, e daí a gente não tem como estabelecer exatamente se a McLaren era superior ao Williams ou não. Mas, na dúvida, né, nós aplicamos a pontuação. A McLaren foi campeã, com um pouco de vantagem, e então, neste caso, o título de 1991 está descartado deste critério. Conclusão. Fica evidente, pelo menos em 1983, que Piquet foi campeão sem ter o melhor carro. Patrese teve muitas quebras, deixou muito a desejar o carro e ela só foi terceira posição no campeonato. 1981 depende talvez daquelas duas ponderações. Ou o péssimo resultado, né, de pontuação de Hector Rebaque, que foi o fator que não deu a ele, a Brabham, o título, ou realmente a Brabham não era o melhor carro. Agora, aí fica para você pensar e refletir. Eu disse que fica evidente, né, que pelo menos de 83 aconteceu na situação dele ser campeão sem ter o melhor carro, mas essa questão não é indiscutível, né? Aí nós precisamos que você contribua com a sua opinião. Não importa se você gosta do Nelson Piquet ou de Ayrton Senna, não importa. Pense objetivamente sobre o assunto e vamos comentar e espalhar informação. Beleza? Obrigado se você assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço para vocês.